Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Aqui seu amigo Dom. Vamos para um vídeo diferenciado hoje, mais tranquilo. A gente vai falar sobre economia, micro, macro, taxa de juros. Vai falar também dos motivos da nossa bolsa estar caindo, da nossa economia estar tão difícil. Não seja enganado. A gente vai lidar com tudo isso aqui de uma maneira muito simples para que todo mundo possa entender e ninguém fique de fora. Você, ao final desse vídeo, vai entender muito mais como funciona a economia, como funcionam as ações, a taxa de juros e por que muitas vezes você vê o seu investimento de renda variável só descer quando você tinha expectativas que ele fosse subir. Fica comigo até o final, que você vai aprender bastante. Antes de mais nada, eu tenho que dizer para você que esse não é um vídeo político e eu não vou falar mal do governo porque eu não gosto do governo. Não importa quem é o presidente da República. Se o governo toma decisões ruins para a população, não importa quem é o comandante do governo, é ruim e pronto. Bom, primeiro eu estou aqui no gráfico do nosso mercado. Esse é um gráfico mensal. Como a gente pode ver, o mês passado, agosto, um mês de forte correção no nosso mercado e esse mês, o atual setembro, já não está bacana, está para baixo. A gente tem diversos fatores que levam o nosso mercado para baixo. Não é uma coisa isolada nem outra, é um conjunto de coisas e isso, somando-se, é que vai dando essa sensação ruim para o investidor e que vai levando a bolsa para baixo. Um ponto muito importante, as contas do governo. O governo continua gastando muito. Em vez de conter os gastos, ele quer aumentar a receita. Mas aumentar a receita como? Tarifando, colocando mais impostos, tornando mais difícil ainda prestar serviço ou vender. O mercado todo percebe isso de forma negativa. Outro ponto que vem fazendo o nosso mercado ir para baixo, a China. Isso mesmo. É muito importante entender que o que acontece na China afeta diretamente aqui o nosso país. E por quê? A China é o nosso maior parceiro comercial, é o nosso maior cliente, é quem mais compra do Brasil. E uma probabilidade muito grande de recessão na China leva os investidores a entenderem que o Brasil não vai produzir tanto assim, não vai crescer tanto assim, porque não tem para quem vender, que o cliente não está tomando o produto. Então, essa probabilidade de recessão lá na China afeta muito o desempenho da nossa economia aqui e a expectativa dos investidores. O investidor compra a ação hoje mirando no futuro. E isso, claro, todo investidor pensa da mesma forma. Mais um ponto muito importante é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que pode subir ainda mais. Mas, Dom, o que isso tem a ver com o nosso investimento aqui em ações, renda variável? Bom, o preço do dinheiro é os juros. E o investidor do mundo todo pensa assim, juros e risco. Aqui nós temos juros altos, mas também temos muito risco, muito risco. Quando nós temos nos Estados Unidos títulos públicos, principalmente títulos de 10 anos, que são altamente seguros, títulos mais seguros do mundo, pagando um juro em que o investidor sente que ali dá para ganhar dinheiro sem correr risco, é claro, o dinheiro do mundo inteiro, não só o do Brasil, começa a fluir para os Estados Unidos. Então, esse é mais um ponto que vem afetando de forma muito severa aqui o nosso mercado, as nossas ações. No mês passado, esse mês aqui, rapaz, de agosto, nós tivemos recorde de investidor internacional tirando dinheiro do Brasil. E a bolsa, como você pode ver, mergulhou. Mais de metade do nosso volume é investidor internacional. Se eles tiram o dinheiro, claro, tende a fazer movimento para baixo. E isso deixa o pessoal que está por aqui muito tenso. E assim nós vemos o dólar. Olha aí o gráfico do dólar no semanal, tentando fazer retomada com mais uma semana positiva. Por que que o dólar vai se favorecendo? A moeda que já é forte vai se tornando escassa, porque para ir embora, o que tem que fazer? Tem que pegar o real, comprar dólar e levar esse dólar embora. Muita gente comprando um produto, o que acontece com o preço? O preço sobe. É lei de oferta e demanda e não tem o que inventar aqui. Qualquer um que diga coisa diferente
Está inventando história. A matemática, a economia não permite matemática, invenção boba. Esse é um ponto que você não pode deixar de lado. Não deixa ninguém tentar te vender matemática. Tem muita gente por aí com matemática. Conta que não fecha. Mas por que os Estados Unidos estão subindo a taxa de juros deles lá? Por causa da inflação. A inflação continua severa nos Estados Unidos, há uma chance muito grande também de recessão nos Estados Unidos e com a inflação subindo, a ferramenta que o Banco Central tem para combater esse mal, a inflação, é elevar a taxa de juros para evitar que as pessoas gastem mais, tomem mais crédito e aumentem ainda mais a escalada da inflação. Bom, tá na tela para vocês o gráfico do M2 americano e aí vocês podem buscar depois entender ainda mais sobre esses conceitos. Isso aqui é dinheiro, liquidez, dinheiro sendo colocado na economia. Quando você vê esse ponto aqui, olha, é gradativa a subida, muito forte, mas gradativa. Esse ponto aqui é o combate à situação do Covid-19. Então aqui o governo americano injetou muito dinheiro na economia, com assistencialismo, com compra de títulos e olha, deu essa pancada para o alto, logo a inflação veio, não tinha como não vir, e aí eles começaram a enxugar a liquidez do mercado. Fazem isso de várias formas, não só elevando a taxa de juros, mas também diminuindo a quantidade de dinheiro que fica lá no banco, à disposição do banco, para ceder empréstimos, tornando mais difícil a pessoa comum e também o empresário tomar crédito. Esse movimento forte de correção que você não vê aqui no gráfico é justamente o esvaziamento da liquidez, é tirar dinheiro no mercado para conter a inflação. Outro ponto muito importante que você tem que estar de olho o tempo todo é o petróleo Brent futuro, é a commodity das commodities. Se você não acompanha o petróleo Brent futuro, você não entende bem o passo da economia. Esse é o gráfico do petróleo Brent futuro, é um gráfico semanal. Esse topo aqui foi o problema lá entre a Rússia e a Ucrânia, vem a especulação e fez isso. Lógico, depois seguraram aquela bonita correção e agora, depois de tocar um fundo, o petróleo Brent futuro vem subindo. Com o petróleo Brent futuro para o alto, existe mais pressão na inflação, porque o petróleo ele não é usado só para colocar combustível em carro, moto, avião, navio, não. Até o batom que a sua esposa usa, o saquinho de salgadinho que seu filho come, tudo tem petróleo. Há uma pressão muito grande na inflação quando o petróleo sobe. Para piorar a situação, para que o petróleo suba ainda mais, claro, existem interesses. E nações que dominam a produção de petróleo estão unidas para diminuir a produção de petróleo mundial. Quando você tem menos produto e a demanda é a mesma, o que acontece? O preço sobe. Invariavelmente, lei de oferta e demanda, como sempre, sem inventar historinha. Nós temos a Rússia e a Arábia Saudita diminuindo produção para poder manter os preços lá em cima e assim conseguirem lucrar ainda mais com o petróleo. E a Petrobras aqui, que é a nossa gigante que domina a maior fatia do mercado, abandonou o PPI, nós temos aqui desafios pela frente. Porque com o preço do petróleo Brent futuro subindo lá fora e aqui a gente sem acompanhar isso, o que acontece? Nós não temos autossuficiência em óleo diesel nem gasolina. A maioria das pessoas pensam que nós consumimos mais gasolina do que óleo diesel, porque elas olham no trânsito e tem muito mais carros do que caminhões. Não, a gente consome mais óleo diesel que gasolina e a gente compra esse óleo diesel lá de fora. Pois bem, se o petróleo Brent futuro sobe, o pessoal vai vender para a gente esse óleo diesel com a cotação vigente do petróleo Brent futuro, mais, claro, todas as taxas e fretes para entregar isso aqui, inclusive seguro. E como a Petrobras aqui decidiu que não vai adotar o preço internacional, algumas empresas pequenas não conseguem acompanhar. Por que não? Não dá para comprar uma coisa a 5 e vender a 3. Aí você vai ver agora o gráfico de Petrobras, Petri subindo no gráfico. Mas, Dom, Petrobras está subindo no gráfico. Sim, ela está abocanhando uma fatia de mercado que não era dela, porque as pequenas não conseguem suprir o mercado. Ela está fazendo isso, então ela vai tomando um market share, mas chega uma hora que essa fatia acaba, não tem mais o que tomar. O lucro da Petri já caiu 40%
agora esse ano. Por quê? Porque está comprando óleo diesel, está comprando gasolina em um preço e não está conseguindo repassar tudo isso, rapaz. Nós já vimos essa história no passado e ela não deu certo, ela não para em pé. Logo, logo alguém vai ter que puxar a cordinha e dizer, olha, para que eu vou descer, porque o negócio não vai funcionar. Voltando a falar da China, nós temos problemas sérios no setor imobiliário da China, que corresponde a 25% do PIB da China. O que a China está fazendo agora é tentar salvar esse setor imobiliário. Se ela não conseguir salvar esse setor imobiliário, a China vai entrar numa recessão muito grande e muitos países ao seu redor e pelo mundo todo vão sofrer com essa recessão. Só para você ter uma ideia, a China é o principal consumidor, parceiro comercial de mais de 150 países, e claro, inclusive o Brasil. Tudo que acontece por lá, principalmente nessa magnitude, afeta muito o nosso mercado aqui. Nós temos decisões sendo tomadas aqui no país que não são as decisões mais assertivas possíveis. São decisões populistas. Agora estamos passando por um processo de impedir o rotativo do cartão de crédito. Para muitas pessoas, uma coisa muito bacana, porque elas não estão fazendo conta. E quando não se faz conta, se acha tudo bonito. Toda decisão populista agrada o pessoal que não faz conta. Essa medida vai trazer muitos malefícios à economia. Em primeiro lugar, isso aí aprovado de fato, muitas pessoas vão perder o cartão de crédito e muitas que ainda não têm, vai ficar quase impossível conseguir. Porque aqui no Brasil é muito complicado você recuperar, rapaz, o dinheiro que você perde quando o devedor do cartão de crédito dá o calote. Só para você ter uma ideia, de cada R$100 de dívida de cartão de crédito, aqui no Brasil só conseguem recuperar R$19 com 4 ou 5 anos na justiça. Para você ter um parâmetro mais ou menos, na Inglaterra consegue-se recuperar R$90 em menos de um ano. Então, como é que a empresa de cartão de crédito vai liberar crédito para as pessoas, sabendo que os endividados só devolvem R$19 a cada 100? Com 4 ou 5 anos de ação na justiça, custando dinheiro. Aí as pessoas vão dizer, Dom, mas os juros do rotativo chegam a 450% ao ano. São as pessoas corretas e que estão apertadas, que têm que entrar no rotativo, que acabam pagando muito mais por essas outras que não pagam. Você sabe quanto desses endividados não pagam nunca? 50%, ou seja, a cada 2 pessoas que entram totalmente na dívida do cartão de crédito lá do rotativo, apenas uma honra com o seu compromisso, a outra, nada. Essa medida política vai trazer malefícios muito grandes para a nossa economia. O número de pessoas com cartão de crédito vai reduzir drasticamente. Os limites também vão cair bastante. Você só vai conseguir um cartão se você tiver um score muito bom. E o que acontece? Menos pessoas com cartão de crédito, menos vendas, menos serviços, menos rotatividade na economia. Com menos rotatividade na economia, menos emprego. Com menos emprego, menos impostos. Com menos impostos, vem o governo mais uma vez inventar um outro imposto que vai levar a menos emprego, que puxa mais impostos. O que vendem para as pessoas, principalmente aquelas que não entendem nada de economia, é que é preciso taxar os ricos, taxar os empresários, taxar o agro. Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos. Você não consegue taxar o empresário, taxar o agro, taxar as vendas. Esse imposto acaba parando no bolso daquele que é o fim da linha, que é o consumidor, e isso é simples de entender. Você não precisa fazer uma faculdade em Harvard. Preste atenção, rapaz. Você vende limonada e paga 10 centavos de imposto no copo da limonada. Você fez as contas para vender a sua limonada a R$1 o copo, deixando de lucro 40 centavos no final. Você vai pagar luz, água, aluguel, imposto, tudo, e vai te sobrar 40 centavos de lucro em cada copinho de limonada. O governo vem e diz assim, não, agora o imposto, em vez de 10, vai passar para 20. Você vai fazer as contas todas de novo, vai subir o preço do produto para manter os seus 40 centavos.
Simples assim. Quem é que pagou o imposto no final? Foi o empresário ou foi o cidadão de bem trabalhador que ganha um salário mínimo, que agora vai tomar uma limonada mais cara? Ou pior, não tem como encaixar a limonada no orçamento dele e ele não toma mais limonada. Ele não toma mais limonada, vende-se menos limonada, o dono da loja de limonada faz o quê? Demite um funcionário para conter custo. Agora temos mais uma pessoa desempregada que não gira a economia e ainda pesa nas costas do governo. Vê se isso tem lógica. O empresário continua ganhando dele, não importa o que aconteça. Quanto mais o governo aumenta o imposto, mais difícil é para o consumidor final ter o produto, mas para o empresário só muda se vende mais ou vende menos. Vende mais? Contrata a gente. Vende menos? Manda a gente embora. Então, amigo Dom, já temos a solução. Vamos tabelar o preço. O dono da loja de limonada vai ter um imposto maior e não pode subir o preço do copo da limonada. Tá aí a receita do fracasso de um país. E olha que a gente já tentou essa receita aqui. Presta atenção, rapaz. Dinheiro tem que fazer dinheiro. Se ele não encontra uma possibilidade no empreendedorismo com esse dinheiro, fica difícil. Sabe o que ele faz? Manda todo mundo embora, devolve a loja, pega o dinheiro dele e compra tudo de título público, dívida do governo, título seguro, onde ele consegue hoje no Brasil mais de 13% ao ano. E aí tá todo mundo demitido, desempregado. Aquela loja que estava alugada, gerando impostos e receita, fica vazia, não gasta luz, não gasta água, não gera imposto. E essa é a receita certa para o fracasso de uma nação. Agora eu quero te fazer uma pergunta franca e objetiva. Digamos que você fosse pegar o seu dinheiro, abrir um negócio, empregar 100 pessoas, ter os mais variados tipos de problemas que existem aqui no Brasil, com cliente, com fornecedor, com roubo de carga, com tudo que você possa imaginar para ganhar um X por mês, com risco. Agora imagina que se você pega esse dinheiro que você quer empreender e coloca ele lá no Tesouro Direto, ganha menos, mas ganha sem trabalhar, ganha sem se aborrecer e ganha sem correr risco. O que você prefere? Pois bem, quanto maior a taxa de juros num país, menos as pessoas têm vontade de empreender, porque empreender é um risco e comprar título público, Tesouro Direto, aí é muito melhor. Quero saber de você se você quer um vídeo a cada domingo explicando um pouco mais sobre a economia. Deixa aí o seu like, faz um comentário para ajudar o seu amigo Dom. Eu continuo por aqui, segurando a escada do saber para que você possa ascender ao conhecimento. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.